Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Hoje se abre uma janela de oportunidades para o Glorioso e, claro, para os demais clubes do futebol brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vamos conhecer profundamente o elenco atual que o técnico Renato Paiva tem em mãos. Pois é, galera, hoje, segunda-feira, 10 de março, abre uma janela interna aqui no futebol brasileiro. Os clubes poderão contratar os jogadores que disputaram ou ainda disputam campeonatos estaduais. Essa janela vai até o próximo dia 11 de abril. Um mês, então, para negociações aqui no futebol brasileiro. E o Botafogo observa o mercado, é o que eu sempre falo. O scout do Fogão está sempre trabalhando. O Botafogo tem profissionais capacitados, observando todos os cenários. O Glorioso se reforçou na janela, mais de R$500 milhão em investimentos com atletas, mas o Botafogo ainda não tem o elenco completo. O Botafogo ainda não está totalmente pronto. Lembrando que o Fogão vai estrear no Campeonato Brasileiro no próximo dia 29 de março, às 16 horas e 30 minutos, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Antes disso, tem um amistoso importante, sábado que vem, no dia 15 de março, contra o Cruzeiro no estádio Newton Santos, às 17 horas. Temos hoje uma base titular muito boa. Eu gosto de falar sempre, o Botafogo não tem dos que foram campeões da Libertadores como titulares. Luiz Henrique e Thiago Almada. O argentino está sendo bem substituído, porque, ao que tudo indica, o Santiago Rodrigues tem como fazer um grande papel aqui no Fogão. Na extrema pela direita, nós temos o Arthur, que não é um Luiz Henrique, mas é um grande jogador, experiente, campeão, e que dentro do modelo ofensivo do Renato Paiva, pode sim crescer de produção com a nossa camisa, pode ser importante no primeiro momento. É bom salientar que o Luiz Henrique estava aqui desde o início da temporada passada, mas o Thiago Almada chegou do meio para o final. Hoje, nós temos o Santiago Rodrigues desde o início da temporada de 2025, ou melhor, temporada dentro daquilo que é visto como objetivo, Campeonato Brasileiro e as outras principais competições, Copa do Brasil, Libertadores e Supermundial. Santiago Rodrigues vai disputar esses campeonatos pelo Fogão. O Wendel, também um extra classe, já está contratado, chega ao meio do ano. E o Botafogo podendo fazer novos investimentos. Mas tem um time muito bom, daqui a pouco eu vou mostrar os titulares aqui para vocês, os reservas também e algumas outras peças. Então, temos um bom elenco, temos um ótimo time e podemos e precisamos melhorar, porque o nível competitivo do nosso futebol é altíssimo. O Flamengo está com um time forte, vai fazer a final do Campeonato Carioca com o Fluminense. O Palmeiras com um time forte também, decide contra o São Paulo uma vaga na final do Paulistão contra o Corinthians. Só que o Corinthians venceu o Santos ontem, o Neymar, hein, galera? Que situação, não conseguiu aquecer para entrar em campo. Nem sempre a grife contribui. O Neymar é extra classe, é craque de bola, mas está difícil para ele conseguir ter fisicamente o nível de competitividade aceitável para qualquer futebol. O Jorge Jesus falou que lá na Arábia Saudita ele não conseguia, e aqui no Brasil ele jogou algumas partidas contra equipes menores, mas na hora de decidir uma vaga na final ele não pôde entrar em campo por conta de parte física. E a parte física hoje no futebol é fundamental. Mas o Corinthians, que está na final do Paulistão, está perto de ser eliminado. Antes da fase de grupos da Libertadores, perdeu de 3-0 para o Barcelona, lá em Guayaquil, no Equador. Então, tem equipes que estão mostrando muita coisa no campeonato estadual, mas podem não mostrar no decorrer da temporada. Só que eu acredito que o Flamengo possa chegar forte, como o Palmeiras também. Então, o Botafogo tem que ser muito forte. Uma ou outra equipe pode surpreender. É importante ao mercado. Tem agora essa janela de oportunidades. Scout produz informação, faz relatório, mostra nomes de jogadores para a gestão. Análise de mercado, análise de desempenho. Aí o acionista majoritário, com outros profissionais de futebol, acaba tomando uma decisão para trazer ou não algum atleta. Acredito que o Botafogo possa observar bem essa janela de oportunidades agora até abril, e quem sabe o Botafogo não acabe trazendo um outro jogador qualificado. Eu sei, por exemplo, que o técnico Renato Paiva gosta muito do Cauli, do Bahia.
um meio-campista, joga na fase ofensiva, consegue articular muito bem. Não está no melhor momento com o Rogério Ceni, a torcida do Bahia bem chateada com o Cauli por lá, mas com o Renato Paiva ele jogou no Prime, jogou muito o Cauli, que chegou ao Bahia por um pedido do treinador português, ele que estava no Ludogorets, da Bulgária. Jogou muito botafoguense Cauli, vocês vão lembrar que em 2023, quando o Bahia ganhou do Palmeiras com o gol dele, o John Textor, ou com uma jogada dele, não lembro se o gol foi dele, acho que a jogada foi do Cauli, uma jogadaça, e o John Textor postou foto do Cauli, criança com roupa do Botafogo, e ele de fato é botafoguense, tem, claro, o sonho de jogar no Glorioso, e o Renato Paiva gosta dele. Só que eu estou falando que o nosso treinador gosta dele por ter levado ele ao Bahia, já ter dito recentemente no ótimo Charla Podcast que gosta muito do atleta, mas o Bahia cobraria um valor bem alto para o Botafogo tirar o Cauli de lá. Dificilmente vem, eu só estou falando que se tivéssemos a oportunidade, certamente o Renato Paiva pediria um jogador como o Cauli. Então, se pintar uma oportunidade de um jogador também qualificado, visto pelo scout, com carta branca por parte do treinador, com o Botafogo não tendo que pagar transferência ou gastar pouquíssimo, pode pintar um novo atleta qualificado no fogão. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o que temos hoje? Vamos botar na tela. Recentemente falei, hein, galera, a respeito do sistema defensivo do Renato Paiva, do sistema ofensivo também do treinador português, como ele pode trabalhar aqui no glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos, então, ao provável time titular de momento do Botafogo com o Renato Paiva. Como eu disse, 9 peças eram titulares na temporada de 2024, time campeão brasileiro, time campeão da Libertadores. John no gol, Vitinho na lateral direita, ontem mostrei um ótimo lance do Vitinho, com conclusão do Alex Telles nesse modelo de jogo trabalhado pelo Renato Paiva, com muita liberdade para os laterais, um lance de treinamento. Então, John, Vitinho, Bastos, que já treina no campo, está se recuperando de uma lesão no joelho, Alexander Barbosa e Alex Telles na lateral esquerda. Lembrando que o cuiabano também vai muito ao ataque e que o Marçal retornou ao Botafogo, pode ser anunciado a qualquer momento. Gregory, Marlon Freitas, Arthur pela direita, Savarino, meia central, Santiago Rodrigues, aquele meia ponta pelo lado esquerdo, e o Igor Jesus como centroavante. Já falei muito a respeito do Botafogo com bola, naquele 3-1-5-1, com os dois laterais bem adiantados, com os pontas indo para dentro, trabalhando com o Savarino, que é um meia central, o Igor Jesus se movimentando lá na frente. Hoje vejo isso como um time base do fogão. John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Santiago Rodrigues e Igor Jesus. E aqui temos os possíveis suplentes. Léo Link, que veio do Atlético Paranaense, reserva do John. Matheus Ponte, lateral direito, muito jovem, uruguaio, que fez um grande papel e foi importante em 2024. Jair, campeão sul-americano, veio do Santos, já estreou com a camisa do Botafogo. Gostei dos 2 jogos do Jair com a nossa camisa. O time teve problemas por várias questões e culpa do próprio Botafogo no início de temporada. David Ricardo, um zagueiro promissor, canhoto, que veio do Ceará. Cuiabano, que já conhecemos bem, pode contribuir bastante. Danilo e Alan, 2 volantes. Danilo não viveu um grande momento em 2024, mesmo assim foi importante quando o Botafogo precisou fechar a casinha, por exemplo, na final da Libertadores, com 1 a menos, vencendo por 2-1, até o 3º gol marcado pelo Júnior Santos. O Alan, um jogador que pode crescer muito, fazendo uma pré-temporada com a nossa camisa, jogador extremamente qualificado. Matheus Martins, que era banco em 2024, começou 2025 como titular, não foi tão bem, toda a equipe foi mal, e ele pode ser um bom banco, por que não? Principalmente pelo lado direito agora, um banco inicialmente do Arthur, mas é bom que o Botafogo vá ao mercado também para buscar mais um extremo pela direita. O Natan, garoto de 20 anos, chegou do Grêmio, campeão sul-americano sub-20, promissor, bom no 1 contra 1, muito rápido. Aqui está o PK numa função que ele exerceu no início do ano, como um meia mais adiantado, porque o Botafogo tem que contratar mais um meia central. Tem o Savarino, quando ele não jogar. O Santiago Rodrigues pode fazer muito bem aquela posição, porque conhece, sabe e já fez. Mas é bom que o Botafogo tenha mais um meia qualificado. E o Juan Cruz, que veio do Ludogorets, ainda não consegui avaliar, muita gente falando mal do Juan Cruz tecnicamente,
ele jogou no futebol búlgaro, foi bem por lá. No Vasco, pouco tempo em campo, no Santos fez base, não ficou tanto tempo no profissional, então quero ver mais dele aqui no Botafogo, mas já penso sim numa possibilidade, por que não, do Glorioso contratar outro centroavante. Mas, se entendermos uma questão, vamos perceber que o Botafogo não piorou tanto em relação às reservas do ano passado. Tietê, que foi para o Vasco, está machucado. Não entrou na final da Libertadores. Eduardo, que foi excelente aqui durante muito tempo, não entrou na final da Libertadores. Quando o bicho pegou mesmo, não entraram Tietê e Eduardo. Tiquinho Soares, sou muito fã, fez gol pelo Santos de novo. Craque de bola. Não entrou na final da Libertadores, não estava conseguindo mais render no fogão, e eu sou fã do Tiquinho. Júnior Santos entrou na final da Libertadores, mas com 30 anos de idade, recebeu uma proposta de 50 milhões de reais para o Botafogo, e um dinheiro muito bom para ele, para um contrato de 4 anos no Atlético Mineiro. O Júnior Santos depende muito da parte física. E dos 30 anos para frente, a tendência é de que ele não evolua na questão física. Isso é natural, fisiológico. O Júnior Santos, então, vai ter que melhorar tecnicamente. Será que vai conseguir? Fato é que hoje ele, infelizmente, até eu torço pelo Júnior Santos, muito obrigado, Júnior Santos, por tudo que fez pelo Fogão, está machucado. Então, alguns jogadores que eram importantes, foram fundamentais até em determinados momentos aqui, quando a reta final de 2024 cobrou, não apresentaram um grande futebol ou até não entraram. O Júnior Santos entrou na final, fez o gol, mas o Botafogo, com um a menos e ele sendo um cavalo fisicamente, só esteve em campo a partir dos 30 minutos do segundo tempo. Por que será? Entrou contra o Vasco, fez um gol, 3-0 Botafogo, entrou contra o Galo, fez o gol no final, mas não jogou tanto tempo. No último jogo do Brasileiro, não entrou. Como será que está o Júnior Santos fisicamente hoje? É complicado avaliar de fora, mas os indícios nos mostram que não está tão bem assim, reitero. Uma pena, porque torço para que ele vá bem na carreira, não contra o Botafogo, claro. Então, o Glorioso tem hoje um bom banco para o gol, que é o Léo Link. Matheus Ponte já estava aqui, o Cuiabano já estava aqui, fizeram ótima temporada em 2024, dentro daquilo que poderiam apresentar, sendo reservas, mas o Cuiabano nem entrou na final da Libertadores, que exigiu a experiência do Marçal, e ele entrou no lugar do Alex Telles, e o Marçal também está aqui no Botafogo. Nós temos o Danilo e o Alan, que entraram na final da Libertadores, o Matheus Martins também, ou seja, o Matheus Martins é o mesmo. O banco não piorou com ele continua sendo banco. O banco não piora com o Alan e Danilo, eles já estavam aqui. O banco não piora com o Matheus Ponte e Cuiabano, eles já estavam aqui. Nós temos agora o Natan cheio de vontade, vamos ver como o Juan Cruz vai sair com a camisa do Fogão. E para a zaga, tivemos que jogar a última partida do Brasileiro com o Marçal improvisado, porque não havia confiança no zagueiro reserva anterior. O Adrielson esteve aqui, foi importante na reta decisiva, mas chegou mais para o final do ano também. Conseguiu segurar a onda quando o Bastos não pôde jogar. Tecnicamente, com a bola no pé, o Jair pode ser melhor que o Adrielson. Em outros quesitos, vamos ter que descobrir aqui. O Botafogo aposta no menino Jair e no menino David Ricardo para a zaga. Eu contrataria mais um zagueiro experiente. Tentaria no mercado, sim, como tentaria mais um meia também. Não quer dizer que está tudo bem. Eu estou falando aqui que o Botafogo precisa se reforçar. Temos mais jogadores. Vocês ainda não viram o Marçal, que eu já citei, não viram o Jefinho. Vamos para mais uma tela por aqui. Raul, terceiro goleiro, o Grêmio tem interesse, segundo parte da imprensa gaúcha. Ele que falhou no primeiro jogo, depois de um ano parado, o goleiro precisa de ritmo, e depois não falhou mais, enquanto esteve em campo com a nossa camisa. Tomou alguns gols, a equipe totalmente desentrosada, o trabalho no início do ano não foi bom, muito pelo contrário. O Raul acabou sofrendo com isso também, mas ele falhou no primeiro jogo, depois foi bem e seguro. Cauê é o meio-campista que cresceu no Botafogo, veio da base. O Nilton, que se destacou na zaga e como volante, posição de origem, também jogou na lateral direita neste início de temporada. Marçal, voltando ao Fogão. O Kaique, que joga pelo lado ou como um centroavante, mas como eu coloquei aqui o Elias Manuel, eu botei o Kaique pelo lado direito, o Yarlen pelo lado esquerdo, e o Jefinho por dentro aqui, só para a gente entender, porque o Jefinho joga mais como um extremo pelo lado esquerdo, e o Yarlen joga pela esquerda, também joga pela direita. O Elias Manuel veio da MLS para fazer aqui a zona ofensiva também. Então, o Cauê, Nilton, tem o Marçal, pode ser muito importante novamente, tem o Kaique, tem o Jefinho, tem o Yarlen
e o Elias Manuel. O Elias Manuel, que surgiu no Grêmio, pode ser preparado para ir ao Molenbeek. Molenbeek, que está perto de subir novamente para a primeira divisão da Bélgica. Falando nisso, o Lyon ontem venceu fora de casa ao Nice, terceiro colocado do campeonato francês, por 2-0, 2 assistências dele. Thiago Almada. É isso, galera. Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Todo mundo deixando like. Todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. As lives devem voltar em breve. Quem sabe hoje, na parte da tarde. Fiquem ligados na provável redação do Bandeira ao vivo. Hoje à tarde. Todo mundo deixando like, porque é fundamental para o nosso crescimento. Todo mundo se inscrevendo e trazendo novos inscritos, porque vamos passar logo 260 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. 2025, ano de vitórias para nós e para o Fogão, façamos sempre o nosso melhor. Aquele abraço, valeu, fui, fogo!